Existem portais para outras dimensões? Podemos literalmente ver pessoas de outros planos de existência? Estas histórias sugerem que sim, e que algumas pessoas já o fizeram. Você já assistiu a um programa de TV com um universo paralelo e se perguntou como seria em outro mundo? Eu sei que sim. Quando eu era mais jovem, costumava sonhar acordado em ser capaz de entrar e sair desta existência. Eu costumava querer abrir um portal para outra dimensão e simplesmente saltar para um mundo onde tudo era diferente. Talvez um dia eu vagasse por uma dimensão onde a humanidade na verdade fosse gente gato. Talvez outra eu caminharia por um mundo que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Você entendeu? Durante minha infância, sempre houve uma coisa que sempre quis ler: supostos portais para outras dimensões. Muitas pessoas acreditam que estes portais existem em todo o mundo tal como o conhecemos, e que alguns deles podem abrir-se espontaneamente. Portais interdimensionais, também conhecidos como vórtices, têm sido relatados há séculos. Em certas culturas, acredita-se que sejam os lugares por onde os deuses viajariam para este mundo. De vez em quando, você ouvirá falar de uma pessoa que supostamente viajou por um portal ou viu algo passar. E pelas mesmas razões pelas quais a viagem no tempo é tão agradável, as histórias mais estranhas de viagens a outros planos são tão emocionantes quanto estranhas. Para começar esta lista, vamos falar sobre um dos lugares mais paranormais da América, Skinwalker Ranch. Este pequeno rancho com sede em Utah tornou-se famoso por sua grande estranheza, avistamentos de OVNIs, avistamentos de pé grande e vozes misteriosas que ecoam do nada. Skinwalker Ranch regularmente tem relatos de portais estranhos para outras dimensões, muitas vezes na forma de círculos que se abrem no céu para revelar um céu de cores diferentes dentro dele. De vez em quando, fazendeiros relatam ver embarcações entrando e saindo desses buracos. Por mais estranho que seja, parece que os portais que se abrem não estão totalmente limitados ao céu. Durante o tempo inicial que os fazendeiros passaram lá, eles encontraram um lobo que era quase do tamanho de seu carro. O lobo parecia inteligente e até deixou que o acariciassem. Depois, atacou as vacas do fazendeiro. Eles perseguiram o lobo e atiraram nele, apenas para que o lobo desaparecesse diante de seus olhos. O lobo era real. Eles sentiram e deixaram marcas visíveis de mordidas em sua vaca. Mais tarde, os fazendeiros viram um animal muito estranho, parecido com uma hiena, com uma cauda longa e espessa e uma cabeça grande que atacava os animais, apenas para desaparecer no ar pouco depois. O que é interessante sobre isto é que mais tarde descobriram que o lobo que viram correspondia à descrição de um lobo terrível, uma espécie que morreu há 10.000 anos. A criatura parecida com uma hiena também corresponde à descrição da Dinocrocuta gigantea, uma criatura extinta que existiu pela última vez há 4,5 milhões de anos na Ásia. Então, como alguns animais pré-históricos surgiram e desapareceram dessa maneira? É possível que estes animais extintos não estejam realmente extintos? Parece que eles vieram de um vórtice que os deixou andar temporariamente pelo rancho, não é? No início desta década, a China teve uma série de avistamentos estranhos, envolvendo cidades que pareciam flutuar acima das pessoas no céu. As cidades flutuantes não se pareciam em nada com as cidades onde foram avistadas e tinham detalhes que incluíam torres, janelas e até placas. As estranhas cidades fantasmas apareceram com anos de diferença, muitas vezes em dias nublados sobre rios próximos. Alguns cientistas acreditam que esta pode ser uma versão extrema de uma miragem conhecida como Fata Morgana. No entanto, há um problema com esta explicação. Fata Morgana é conhecida por apenas fazer com que as coisas pareçam estar flutuando acima da água e, na maioria das vezes, é um reflexo do que está próximo. Essas cidades não são reflexos das cidades onde foram avistadas. Então, quais eram elas? Muitas pessoas acreditam que estas foram aberturas de portais para outras dimensões que por acaso eram demasiado altas para serem acessíveis. Outros acreditam que pode ter sido uma experiência do governo. De qualquer forma, isso definitivamente levanta algumas questões que fazem você se perguntar. A floresta de pedras Marcavazí no Peru é frequentemente considerada uma das portas de entrada mais ativas para outras dimensões na América do Sul. A bela e pitoresca floresta é conhecida por ter enormes afloramentos rochosos que parecem ter uma forma humanoide.
apesar de nenhuma história conhecida de terem sido esculpidos. Os nativos da região há muito consideram a Floresta de Pedra um lugar sagrado, para não mencionar um lugar que deve ser temido. Sua reputação de ter portais para outras dimensões vem do fato de que muitos desaparecimentos misteriosos aconteceram ali ao longo dos séculos. Uma pessoa foi ao consultório médico depois de uma visita particularmente estranha em Marcavasi. A paciente, uma mulher que estava com metade do corpo paralisada, afirmou ter visto uma cabana enquanto caminhava com amigos pela Floresta de Pedra. A cabana em si parecia estranhamente projetada e muito deslocada. A cabana tinha janelas que brilhavam por dentro, um contraste gritante com o céu noturno. Olhando para dentro, ela notou pessoas com roupas de época rindo e brincando, como se estivessem em uma festa. Havia sons vindos da cabana, quase convidando-a a entrar. A mulher sentiu uma vontade anormal de entrar na cabana e abriu a porta. Logo, um sentimento de pavor tomou conta de seus amigos e eles a perseguiram. Ela caminhou até a metade da soleira e foi puxada por seus amigos. A metade de seu corpo que passou pela porta ficou paralisada a partir de então. A paciente declarou publicamente que acredita ter entrado em outra dimensão e que se passasse pela porta, nunca mais teria sido vista. Se você gosta do estranho e do outro mundo, o Peru deve ser seu próximo destino de viagem. Que há rumores de ter um portal interdimensional conhecido como Portão dos Deuses. Esta estrutura de pedra é conhecida por ter duas portas, uma menor em forma humana, e uma maior, que supostamente seria por onde os deuses passaram. O Portão dos Deuses é uma estrutura sólida, então não há como entrar pela porta a menos que algo sobrenatural esteja acontecendo. Tudo que realmente diferencia o suposto portal de qualquer outro bloco de pedra é uma série de pequenas reentrâncias. Como acontece com qualquer tipo de história envolvendo a abertura de portais para dimensões alternativas, havia uma maneira de fazer as coisas andarem. Para usar o Portão dos Deuses, você precisa das ferramentas certas. Dentro da estrutura há uma pequena depressão que caberia em um disco portátil. O disco era supostamente a chave do portal e, uma vez colocado na depressão, faria a porta brilhar e brilhar. Assim que a porta brilhasse, o Portão dos Deuses poderia ser usado. Uma lenda sugere que os incas podem ter extinto este portal. Durante a época dos conquistadores, um sacerdote inca percebeu que o Portão dos Deuses era poderoso demais para cair nas garras dos ladrões europeus. Então ele pegou o disco sagrado, pressionou-o no portal e pulou, arrebatando o disco ao sair. Dito isto, este é um dos poucos portais para outras dimensões que ainda vê a sua cota parte de grande estranheza. Sonho, outro sonho. E se você quiser ir para outra dimensão, mas não tiver dinheiro para uma viagem ao Peru? Se você for a fóruns online, verá que há muitas pessoas que afirmam que um dos portais mais fáceis de acesso para outras dimensões é através dos seus sonhos. Muitas pessoas afirmam ter vislumbres de dimensões alternativas em seus sonhos, muitas vezes chegando ao ponto de descrever detalhes sobre a história alternativa da outra dimensão. Um usuário do fórum do Experience Project chamado Mobiusvan explicou desta forma: também tive cenários recorrentes em meus sonhos em que nada realmente acontece, mas estou revisitando cidades e pessoas que não existem neste mundo. Essas cidades estranhas são tão detalhadas que posso desenhar um mapa delas para você. Eu morri 3 vezes em 3 mundos diferentes e não tive sonhos com esses mundos desde então. Eu sei como é me afogar porque essa foi uma das maneiras pelas quais morri. Isso soaria como um sonho típico, se não fosse pelo fato de algumas pessoas continuarem revisitando as mesmas realidades alternativas, ou até mesmo chegarem ao ponto de mencionar detalhes sobre idiomas que não conhecem. Alcalá de Guadaira era uma localidade que Pedro Oliva Ramírez conhecia muito bem. Tendo crescido perto de Sevilha, Pedro viajou durante anos pela pequena estrada de 2 pistas até esta pequena aldeia. Então, se alguém conhecesse a área como a palma da mão, seria o Sr. Ramírez. Então, um dia a caminho de Alcalá de Guadaira, Pedro observou com espanto. A estrada tipicamente de 2 faixas começara a transformar-se numa enorme e moderna autoestrada de 6 faixas, cheia de carros em alta velocidade. Essa também não foi a única estranha mudança de cenário que Pedro notou. Grama alta e fina que ele nunca tinha visto antes começou a aparecer. Ele notou casas e prédios de apartamentos de até 20 andares,
Uma mudança verdadeiramente bizarra em relação às cenas normais de pequenas casas ladeadas por clássicos jardins espanhóis. Ele então percebeu que havia fábricas enormes com pequenas luzes brilhantes apagadas à distância. Logo depois, uma onda de calor intenso inundou seu carro, seguida pelo que parecia ser estática de rádio, e ele ouviu uma voz desencarnada lhe dizer que ele havia viajado por outra dimensão. Até os carros eram diferentes. Em vez de veículos modernos, Ramírez viu velhos Cadillacs passando por ele, completos com placas alienígenas. Eventualmente, ele virou uma esquina e se viu no meio de Sevilha. A viagem inteira deveria ter levado 30 minutos. Ele ficou desaparecido por 3 horas. Será que um portal se abriu para outro mundo na frente de Pedro? Ele acabou de fazer uma viagem por uma das realidades alternativas mais modernizadas entre mundos paralelos? E se sim, como isso aconteceu? A Porta do Sol. Outro dos muitos portais para outras dimensões encontrados na América do Sul é o Portão do Sol, e assim como o Portão dos Deuses do Peru, o Portão do Sol é mais conhecido por seus usos lendários, e não por sua atividade paranormal atual. Segundo a lenda, o Portão do Sol permitiria que as pessoas viajassem entre os mundos e também seria usado pelos deuses como forma de comunicação com os humanos da região. No entanto, ao contrário do Portão dos Deuses, o Portão do Sol era uma porta de pedra legítima pela qual você poderia passar. O Portão do Sol teria ficado em disfunção depois que um cataclismo repentino aconteceu, e quando os conquistadores o encontraram, o portão foi de fato derrubado de lado. Desde que o portão caiu, não houve nenhum sinal de viagem interdimensional. No entanto, o arco de pedra ainda parece carregar uma energia única e chocante ao seu redor. As pessoas afirmam ouvir vozes incorpóreas sempre que estão perto dele, e algumas também sentem uma sensação estranha semelhante à eletricidade estática. O acidente inexplicável. Em todo o oeste americano, existe uma compreensão tácita de que coisas estranhas tendem a acontecer no deserto. Isso é duplamente verdadeiro em certas rodovias e regiões por onde dizem que os skinwalkers circulam. Um tema comum entre as lendas é a crença de que portais para outras dimensões podem se abrir aleatoriamente nessas estradas. Em 1972, 4 meninas da Southern Utah University que voltavam de um rodeio em Nevada aprenderam isso muito bem. Eles entraram no carro e passaram pelo Gadianton Canyon como forma de chegar a Utah em tempo recorde. Logo depois, ficou claro que algo estava errado. As terras áridas do deserto deram lugar a uma estrada com grama e pinheiros. O asfalto normalmente preto mudou para concreto branco e atrás deles, nenhum deserto foi encontrado. As meninas começaram a ficar assustadas, sabendo que nunca viram essas coisas no caminho para o evento. Preocupados com a possibilidade de terem interpretado mal o mapa, eles pararam em uma pequena mesa de piquenique e decidiram descobrir. Saíram do carro, esticaram as pernas e olharam em volta. Então, um deles soltou um grito. Na estrada ao lado deles havia 4 veículos pretos em forma de ovo sobre rodas que emitiam uma luz brilhante de uma fonte invisível. As máquinas estranhas começaram a se aproximar deles e as meninas correram para dentro do carro e partiram. Os estranhos carros parecidos com ovos os seguiram agressivamente e quando voltaram à estrada, a área começou a retornar à sua aparência normal. Preocupadas com o artesanato bizarro por trás delas, as meninas saíram da estrada e bateram o carro. Seus perseguidores não foram encontrados em lugar nenhum. Pouco depois do acidente, a polícia foi chamada por um motorista amigável que avistou o carro destruído. Quando a polícia examinou o acidente de carro, eles conseguiram ver as marcas na areia de onde o carro saiu da estrada. Os rastros do carro começaram e pararam abruptamente, como se alguém tivesse literalmente derrubado o carro do céu. Nenhuma explicação foi encontrada sobre como isso poderia acontecer, ou o que as meninas viram naquela noite. O Experimento Filadélfia. Se você acredita em rumores e teorias da conspiração, então deve estar ciente de uma das histórias mais alarmantes envolvendo portais para outras dimensões. Este não envolve alienígenas ou civilizações antigas, envolve o Tio Sam. Segundo algumas testemunhas, houve um grande esforço por parte do governo dos Estados Unidos para criar um portal interdimensional. Alguns também sugerem que foi uma tentativa de criar uma capa de invisibilidade. De qualquer forma, algo estranho aconteceu e a tecnologia esteve envolvida. Um dia, na década de 1940, pessoas que estavam descansando na costa viram o USS Eldridge,
com o pessoal completo, desaparecer diante de seus olhos. A nave reapareceu a quilômetros de distância, mas o Eldridge definitivamente não parecia muito bom, não que alguém que acabasse de viajar através de um portal dimensional parecesse. O navio em si parecia intocado por fora, mas a tripulação definitivamente parecia pior pelo desgaste. Muitos morreram com expressões de terror no rosto. Alguns reapareceram fundidos ao navio, ou mesmo cortados ao meio no fundo do navio. Aqueles cujos corpos estavam intactos, em sua maioria, pareciam loucos. Alguns, porém, conseguiram retratar o que viram. Alguns afirmaram ter visto pessoas que morreram, enquanto outros disseram que viajaram no tempo. Independentemente disso, todo o experimento permanece obscurecido por relatórios e legendas mistas. Parece que o tio Sam realmente queria encobrir o que aconteceu. E aí, família? Se chegaram até aqui, significa que gostaram dos casos. Se tiver gostado, convido a todos a se inscreverem no canal e por favor deixem um comentário aí pra gente dizendo o que acharam dos casos. Fazendo isso vocês nos proporcionam uma grande felicidade, pois vemos nosso trabalho reconhecido. Compartilhem também com quem curte. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!